começando o dia de hoje aqui. O Fabiano, hoje, eu pedi para ele fazer uma aula para nós sobre um assunto, tá? Esse assunto, ele tá muito ligado à história, tá? E ligado à filosofia. Só que isso aqui, que ele vai apresentar hoje, é a base, o fundamento daquilo que a gente vai trabalhar durante todo o ano, tá? A parte de autoconhecimento, a parte de desenvolvimento pessoal, tudo está ligado neste fato que ele vai trazer, que é conhecido como estoicismo, tá? O que é o estoicismo? E hoje se fala muito em estoicismo, mesmo às vezes não falando o nome dele, estoicismo, tá? Estoicos era um grupo de pessoas que pensavam diferente, né? E essas pessoas, elas trabalhavam através do conhecimento e do autoconhecimento, né? Viviam de acordo com princípios, valores, virtudes, e tudo isso hoje é trabalhado, né, através de várias técnicas, vários meios. E hoje se fala muito em estoicismo, mas não se diz muito bem de onde vem essa história. E aí a gente quer começar trazendo o conhecimento que o Fabiano tem de sobra, né? A especialidade dele é isso, é filosofia, é história. E aí eu pedi para ele, então, montar para nós, né, uma aula. Hoje vai ser realmente uma aula, né, sobre estoicismo, para que a gente entenda de onde vem esses pensamentos, essas técnicas, essas coisas que a gente trabalha hoje e que, tanto no meio empresarial como na vida pessoal, né? Só que ninguém sabe ou ninguém fala, e aqueles que sabem também não falam, né? De onde surge isso, né? De onde vem isso. Né? E isso está vindo lá de coisas milenares, né? Então, a gente vai fazer hoje uma aula de filosofia, uma aula de história. Eu gostaria que quem quiser pegar papel e caneta e anotar, porque eu acho que vai ser muito legal. Isso vai ser se aproveitar para colocar na própria vida, colocar dentro dos negócios, né? E isso aqui tudo vai ser o quê? Fundamento para o que a gente vai trabalhar durante o ano, tá? E a gente gostaria de trazer para vocês hoje, eu vou dizer assim, ó, que para mim é um presente, tá? Porque pegar o conhecimento do Fabiano na área dele sempre vai ser para nós um privilégio, né? E então, desde já, agradeço daqueles que estão chegando ainda, tem bastante gente chegando, né? E hoje a gente vai trabalhar essa parte do conhecimento através do estoicismo, beleza? E aí, então, vou passar para o Fabiano para ele começar. E eu vou compartilhar a tela aqui dos slides que ele montou para nós, beleza? Tem um compromisso medonho agora, né? Pelo que você falou aí, a respeito do meu conhecimento, né? Te Como vira. bom socrático, vou dizer aqui, só sei que nada sei. Tá? Então, nós vamos ver isso hoje, né? O que que é esse estoicismo, afinal, que agora está muito na moda, tem muito palestrante, influencer aí falando sobre isso, né? Então, vamos ver assim, uma definição, origem, onde é que surgiu, como é que ele se desenvolveu historicamente e quais são os seus princípios fundamentais. Tá? Podemos tocar aí. Podemos trocar Só um pouquinho que a eu imagem. estou permitindo mais gente entrando aqui. Hoje tá Uhum. bombando já. Vamos lá então? Então vamos começar passando os slides. O que é o estoicismo, afinal? Né? Definição, origem, desenvolvimento histórico, princípios e os princípios fundamentais. Beleza? Vamos adiante, seguindo. Agradeço pessoas que chegaram agora, né? E vamos tocando aqui. Bom, a origem do estoicismo ela é grega, mais ou menos por volta do século IV antes de Cristo. Então, uma filosofia que surge aí que tinha como finalidade, né, a ensinar as pessoas a como alcançar a felicidade e a tranquilidade. Em grego isso é a eudaimonia, é a busca pela felicidade.
E essa busca da felicidade ela vai se dar através da razão, do logos. O logos grego, né, é a razão. Bom, esse logos, então, vai me trazer autocontrole, vai me trazer a virtude, e com isso eu vou poder focar naquilo que realmente eu posso controlar. E o que que eu posso controlar? São os meus pensamentos e as minhas ações. Fora isso, eu não posso controlar nada. Tá? Eu vou aceitar eventos externos, que é o que eu não posso controlar. Eu vou aceitar e lidar com eles. Como? Através da minha virtude, do meu autocontrole, né, e da minha razão. Okay? São as ferramentas que eu tenho para lidar com isso. Então, agora, na sequência, nós vamos ver um pouquinho da origem histórica, né? Como é que surgiu e como é que se desenvolveu para chegar até nos nossos dias. No próximo slide, então, tem uma linha do tempo ali. Bom, ele vai se tornar, assim, o estoicismo vai se tornar a principal filosofia da elite intelectual na época. É, o mundo grego, que a gente chama de mundo helenístico. E esse mundo helenístico, essa cultura helenística, essa cultura grega, ela vai ser absorvida pelo Império Romano. Se a gente para olhar, os deuses romanos são os mesmos deuses gregos com outros nomes, tá? Mas é a mesma coisa, assim. Então, os estoicos romanos que vieram mais tarde, eles vão se concentrar em tentar promover uma vida em harmonia com o universo. Nós somos participantes ativos desse universo, estamos sujeitos a leis do universo, a leis da natureza, e elas são universais, ou seja, são válidas para todos, independente de quem seja, e elas são imutáveis, elas não mudam, vão ser sempre essas leis. Ah, uma coisa que aconteceu é que as obras do estoicismo que chegam completas para nós, elas são as do período romano, que é o que a gente chama de estoa tardia, né? As outras obras dos outros filósofos chegaram meio fragmentadas, tá? Muito fragmentadas. A gente tem alguns pedaços, algumas coisas, tá? O fundador desse pensamento, quem é considerado o fundador desse pensamento é Zenão de Sítio, 334 a.C., mais ou menos. Então, é onde surge e aonde se desenvolve. E os historiadores e pesquisadores vão chamar isso assim de estoa inicial, é o início, é o fundamento. Depois, mais ou menos por volta de 185 a.C., claro que aqui nesse intervalo entre o Zenão de Sítio e o Posidônio, o Panécio, vão ter outros, né, inclusive que vão dar mais fundamentação, vão encorpar esse estoicismo. Mas eu estou só pontuando aqui os principais. Por que eu chamo esses dois aí em 185 a.C.? Que é o período que a gente chama de estoicismo médio, ou estoa média, que também é conhecido como período eclético. Porque esses dois caras aqui é que vão fazer a transição, esses dois filósofos, dois pensadores, vão fazer a transição do estoicismo grego para um estoicismo mais romano. Eles vão introduzir isso em Roma e vão fazer toda a fundamentação. Ele é eclético porque ele vai aceitar muitas formas, muitas estruturas de pensamento. E aí o que a gente mais conhece, o que nós mais vemos, estudamos, até em função das obras que chegaram intactas aí até a gente, né? As que sobreviveram, então é do período romano, que é a estoa tardia, ou estoicismo tardio. O período romano vai ter aí Sêneca, Epiteto, o próprio imperador Marco Aurélio. Então, são os grandes expoentes do estoicismo, que é esse estoicismo que a gente tem até hoje. Depois se diz assim que o estoicismo entrou em declínio e desapareceu. Na verdade, o que aconteceu? Muitas ideias dos estoicos, elas caíam como uma luva para o cristianismo. E aí, com o cristianismo em ascensão, a partir do século 4 mais ou menos, depois de Cristo, ano 350, por ali em diante,
o estoicismo acaba sendo absorvido pelo cristianismo e ele vai sobreviver dentro do cristianismo. Uma, uma coisa interessante porque o cristianismo ele era uma religião, né, uma seita, era assim chamado. O nome inicial dele é O Caminho, era chamado assim, O Caminho, porque Jesus falava, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele era muito absorvido nas camadas mais populares e mais pobres. Nas camadas mais ricas gregas e do próprio Império Romano, ele não era assimilado. E aí houve uma cristianização dos principais pensamentos da época, para quê? Para que isso seduzisse também e entrasse, né, no meio, no círculo lá dos grandes intelectuais da época. E com isso, o, o cristianismo começa a se tornar digerível, porque vamos combinar, né? Tu vem falar de uma religião que tem um Deus que virou um carpinteiro, que é lá na Judéia, e aí esse Deus que virou humano foi crucificado, era um carpinteiro que foi crucificado e depois ressuscitou. Bom, se hoje já é uma coisa meia complexa de se entender, você imagina a época, como é que eles iam aceitar isso? Então, faltava uma fundamentação teórica, filosófica. Primeiro a começar a fazer essa fundamentação é Agostinho de Hipona, mas que não era necessariamente um estoico, mas ele vai cristianizar os pensamentos de Platão. E o estoicismo cai com uma luva, justamente por causa dessa coisa da abnegação, do enfrentar a dificuldade, do enfrentar o sofrimento, tudo isso, né? Ele só não entra na sua íntegra no cristianismo, por quê? Porque no estoicismo não há um Deus. Existe o universo tem suas leis, e sua lógica, e sua razão, e é o universo que comanda tudo. Então, nesse ponto, entrava é a única divergência aí que existe, mas ele é incorporado, é absorvido, e essas coisas são meio que tiradas do estoicismo. E vai sobreviver por dentro do cristianismo até o século XVI. No século XVI, na Renascença, vai surgir o que nós chamamos de neo-estoicismo, ou o novo estoicismo. Novo estoicismo. O Justus Lipsius, aí no século XVI, é o cara que vai resgatar, é o filósofo, pensador que vai resgatar. Ele não é muito conhecido. E depois, então, vem Francis Bacon, Montesquieu, outros franceses também que vão trazer, vão resgatar esse pensamento estoico, e ele vai cair como uma luva. Ele vai servir muito bem para aquele momento agora, né, em que se precisavam forjar grandes líderes, que precisava de empreendedores, né? Então, as ideias estoicas vêm assim na medida para esse momento. E isso vai aí passar, então, por toda a Idade Moderna e agora na nossa época também, na época atual. Então, na época atual, a gente vê o Ryan Holiday, Pierre Hadot, que são expoentes do estoicismo, e eu coloquei o Pedro Rio aqui, que é um brasileiro, que traz muito estoicismo nas suas palestras, nos seus cursos, e é um gaúcho, um cara que, um pensador aqui do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, né? Então, hoje nós temos muitos líderes, muitos empreendedores que são adeptos do estoicismo, né? Das ideias estoicas, né? Claro que para o nosso momento atual, muitas mudanças, muitas adaptações têm que ser feitas, né? Porque não dá para viver o estoicismo como se fosse a realidade da época em que ele surgiu. Nós temos um contexto tecnológico, social muito diferente, né? Então precisamos adaptar algumas coisas. Mas vamos ver agora, então, alguns princípios, alguns fundamentos desse estoicismo. Isso é um panorama de fundo aí, só para a gente ter uma ideia de onde é que saiu, como é que se desenvolveu. Então, os princípios básicos do estoicismo. O primeiro princípio é o sumo bem, ou o bem supremo. Tá? Aí os nomes aí estão em latim. Tá?
como eles foram definidos na época do Império Romano, falava latim. Então, o sumo bonum, o bem supremo, ela é a nossa bússola moral. Para os estoicos, era a bússola moral. É, sempre que eu falar de moral e ética, nós estamos falando de comportamento humano. Tá? Moral do latim moros e ética do grego ethos, tá? Mas está se referindo ao comportamento humano. Nos dias de hoje, moral é propriamente o comportamento dito e ética é mais a ciência, o estudo da moral, do comportamento. Tá? Mas diferente de outras filosofias que buscavam o prazer ou a riqueza, o estoicismo afirmava que o bem supremo, aquilo que garantiria a felicidade, era a virtude. E virtude seria o quê? Eu viver em harmonia com a razão e com as leis da natureza. E virtude não era uma coisa para ser debatida, era uma coisa para ser vivida. Aristóteles já definia a virtude da seguinte forma: eu tenho um valor moral, um princípio moral. Vamos usar como exemplo a honestidade. Ah, se eu tenho a honestidade como um valor moral, quando é que ela vira uma virtude? Quando as pessoas olham para mim e não conseguem mais dissociar, separar a honestidade da minha pessoa. Quando elas pensarem em alguém honesto, elas vão pensar em mim. Então agora eu tenho a virtude da honestidade. Então, por isso os estoicos vão dizer assim: olha, virtude não é para ser debatida, para ser conceituada, virtude é para ser vivida. Ela tem que estar lá no teu dia a dia. E quais eram as virtudes? Que depois eu vou explicar um pouquinho cada uma, vou esmiuçar cada uma. É a sabedoria, a justiça, a coragem e a temperança. Se eu tiver essas quatro virtudes, então eu tenho tudo o que eu preciso para uma vida boa, independente e feliz, sem precisar levar em conta todas as circunstâncias externas. Quando é que eu aplico isso? Em qualquer situação. Quando eu me pergunto qual é a coisa certa a fazer. Se eu tenho esses princípios, como essas virtudes, eu vou saber ir tranquilo, né? A fazer as minhas escolhas. A outra é o amor fati, né? Amor fati é o amor ao destino. E aqui a gente entra em. Bom, mas destino? Mas eu não tenho livre-arbítrio? Que história é essa de destino? Olha, amor ao destino não é aceitar o que acontece, mas é um convite para que eu abrace o que a vida me traz. Eu tenho que olhar cada evento, seja ele bom ou mal, como um combustível para o meu crescimento. Se as coisas deram certo, deram erradas, isso tem que ser para o meu crescimento pessoal, para o meu aprendizado. E eu não devo desejar que as coisas sejam diferentes. Eu devo desejar que elas sejam exatamente como elas são para que eu cresça. Aquilo que não impede, e essa é uma frase do Marco Aurélio, aquilo que não impede a ação favorece a ação. Aquilo que está no caminho torna-se o caminho. Daí vem aquelas coisas, né, do limão fazer a limonada, essas coisas que a gente fala hoje. Isso é estoicismo, né, esses ditos populares. Abraçar o meu destino, abraçar a minha vida, não quer dizer eu me conformar, mas é eu usar aquilo que está aparecendo para mim para transformar minha vida no melhor possível com os recursos que eu tenho. Então, isso é amar o meu destino. Vamos pensar o seguinte, ó. Ah, vamos imaginar assim, que tem um cachorrinho lá amarrado na carroça, né? A carroça vai andar e o cachorrinho vai ter que andar atrás. E dependendo da velocidade da carroça, ele vai ter que se adaptar. Ou ele vai ser arrastado e vai se machucar. A vida é a carroça. O cachorro amarrado à carroça somos nós. Nós estamos atrelados à nossa vida e não temos como nos desconectar disso. Então, goste ou não, a vida vai acontecer e eu vou ter que viver e vou ter que me adaptar com as coisas que vão aparecendo, com as coisas que vão, os desafios que vão surgindo. E essa é a beleza da vida. A vida é perfeita, a gente é que às vezes não entende ou dificulta.
tudo vai vir muito na forma como eu enxergo essa vida e como interpreto. O, o outro é o memento mori, né? Memento mori, o outro princípio. Tá? O que, que vem a ser isso? Então, é eu me lembrar de uma coisa muito importante, que eu sou limitado. Eu tenho as minhas limitações. A minha limitação já começa com o meu tempo de vida. Essa é a minha primeira limitação. Eu sou mortal. Eu sou mortal não no sentido que eu sou mortal, não, não, é porque eu vou morrer mesmo. Então vamos morrer em algum momento. Embora isso pareça assim fúnebre, mórbido, né? Na verdade, ela é um convite a, a eu escolher o que, que eu vou priorizar na minha vida. E a escolher a gratidão pela vida que eu tenho. Isso é um momento único. A minha vida é um momento único. Eu tenho que priorizar coisas, eu tenho que ser agradecido por aquilo que eu tenho. E a consciência de que a morte pode chegar a qualquer momento não é para eu ficar triste ou ficar ansioso, desesperado, mas é para eu, que eu lembre de que eu não posso desperdiçar minha vida com trivialidade, com fofoca, com vingança, com raiva. Isso é para me ajudar a manter a perspectiva, né? A perspectiva da minha vida, o, o sentido, aquilo que me irrita agora, que importância vai ter lá no final da minha vida, no momento no meu leito de morte? Então, vale a pena eu ficar me estressando, ficar remoendo coisas numa vida que é única? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Aí eu lembrei daquele filme não sei se vocês lembram da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Em que o professor vem e fala do Carpe Diem. Aproveite o dia. Ele é único. Ele é único. Tem um provérbio árabe que fala que ah, existem as coisas que não voltam. Uma delas é a palavra proferida. Tu disse e está dito. A outra que não volta é a flecha que foi desfechada. Tu atirou a flecha, tu atirou, ela vai. Ela não vai voltar. E a terceira coisa que não volta é o momento mal vivido. Então, vive o melhor possível. O outro princípio é o premeditatio malorum. Né? Parece que eu estou falando aqui que é umas palavras mágicas lá do filme aquele do Harry Potter, né? Premeditatio malorum. Não, é a premeditação dos males. Eu tenho que viver o meu presente hoje muito focado, mas sempre olhando para frente e me antecipando aos desafios, aos desastres que podem ocorrer. Para quê? Porque se eu imaginar o que pode dar errado antes de começar um projeto, antes de começar o meu dia, eu já começo a antecipar essas dificuldades e não vou ser pego de surpresa. O que, que vai acontecer? Eu vou reduzir o choque se o problema ocorrer. Eu vou me permitir criar planos de contingência. Talvez os meus planos de contingência não sejam suficientes, mas vão minimizar e muito. E vão me ajudar a aumentar a gratidão por aquilo que eu tenho quando as coisas estão indo bem. Então, essa premeditação dos males, eu me preparar para os males. Tinha até uma expressão do Epiteto em que ele fala: ensaie o desconforto para que te fortaleças. Então eu já ensaio o desconforto, eu já estou preparado porque pode dar errado. Se deu errado, eu já sabia que ia dar errado, eu já estou preparado, eu já sei como resolver. Ah, por último, então, nós temos a dicotomia do controle. Dicotomia. Tem duas coisas, por isso é dicotômico. Duas coisas que existem na minha vida. Que coisas são essas?
as coisas que eu posso controlar e as coisas que eu não posso controlar. O estoicismo prático, que foi popularizado depois por Epiteto, ele partia desse princípio. Nós temos que separar as nossas preocupações assim em dois grupos. Primeiro, o grupo das preocupações que dependem de mim, das minhas opiniões, das minhas intenções, dos meus desejos e das minhas ações. Depois, eu tenho as coisas que não dependem de mim. Essas preocupações que não dependem de mim. Se vai chover ou não vai chover, o clima, se a economia está boa ou não está bom, se o dólar vai subir ou não vai subir, a opinião dos outros, o passado, não depende de mim, já passou, já aconteceu, eu não vou conseguir mudar isso. E o resultado final de todos os meus esforços, o resultado final não depende de mim, ele é uma consequência. Se eu focar naquilo que eu posso controlar, eu elimino toda a ansiedade necessária, a ansiedade desnecessária. Eu posso mudar uma pessoa? Não posso, mas eu posso mudar a mim. Eu lembro que eu estava uma vez, né? Eu andava, estava andando de carro, sempre ligava na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha, e aí tava uma semana, assim, uma loucura, né? Não, porque o dólar, porque isso, e porque a economia. E eu andava assim, estressado, escutando aquilo, meu Deus do céu, e o dólar, e agora? Daqui a pouco eu paro e penso, né? Mas vem cá, aí, grande coisa o dólar, porque vai ter impacto na minha vida? Vai ter impacto. Mas adianta eu me estressar? Eu vou ter influência sobre isso? Não, não vou ter influência sobre isso. Então eu vou me preocupar com o que eu posso fazer para minimizar os impactos da oscilação do dólar na minha vida. Isso eu tenho que me preocupar, porque essa ação é a que eu posso fazer. Impedir que o dólar suba ou baixe, eu não tenho como. Então eu vou me focar nas ações necessárias. Quais são as ações necessárias? Aquelas que dependem de mim. O resto não tem como mudar. Não tem como mudar isso. Então, esses seriam os 5 princípios assim principais do estoicismo. Tá? E aí, na sequência, agora na próxima lâmina, a gente vai ver a. Edson, pode mudar aqui para gente, por favor? Ah, as 4 virtudes cardeais. Eu falei antes, né, das virtudes da sabedoria, da justiça, da coragem. Então, ah, o que são essas 4 virtudes cardeais? E por que cardeais? Porque elas são a minha orientação, é a minha bússola. A sabedoria, a prudência. Ah, como é que eu vou tomar a melhor decisão? Como é que eu vou fazer as melhores escolhas? Ah, a gente fica pensando nisso numa época em que nós estamos vivendo assim a era das fake news. Como é que eu vou saber se uma coisa é verdade ou não é, para que eu tome a melhor decisão? Fica difícil, né? Num momento em que a gente não sabe mais quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade, o que é real, o que não é real. Então eu preciso de algumas referências. E essas referências são as virtudes cardeais. Elas vão ser a minha bússola em épocas de incerteza. Ah, é a capacidade que eu tenho, a sabedoria na prática, a capacidade que eu tenho assim de poder navegar em situações que são complexas e que são desafiadoras de uma maneira mais lógica, com o maior volume de informações possível, né? E mantendo a serenidade, mantendo a calma. Não é sobre ter conhecimento acadêmico, tá? Não é só sobre o que eu aprendi lá na faculdade,
mas é sobre eu saber diferenciar o que que é bom e o que que não é bom, o que que é ruim, o que que é indiferente. Indiferente porque tanto faz. Não vai fazer a menor diferença. Por isso ele é indiferente. Na prática, é eu saber como agir no aqui e agora. E o que que eu preciso? Eu preciso de bom senso, eu preciso de cálculo, eu preciso de lógica, de razão, eu preciso de discrição e de uma certa agudeza mental, agudeza de pensamento, de lógica. O que que seria o oposto disso? Seria a insensatez, a ignorância, o impulso, a opinião. Isso é interessante porque para os gregos, a opinião, né, eles chamavam de doxa, a mera doxa. A opinião, ela não tinha muito valor para eles, não. Elas podia ser um passo para eu chegar na verdade. Mas eu tenho que partir da opinião, eu tenho que aprofundar isso, eu não posso ficar na opinião. E hoje a gente vive a era da opinião. Ah, porque na minha opinião. Bom, a tua opinião não é garantia de verdade, a tua opinião pode ser uma visão distorcida da realidade. Então, por isso, essa agudeza mental de poder aprofundar as coisas antes de tomar decisão. Depois, ali, nós temos a outra virtude cardial, que é a justiça, a equidade. Então, quando eu sou justo, quando eu sou honesto, eu me torno razoável nas minhas relações com os outros. Aí está o princípio fundamental da busca pelo bem comum. A busca pelo bem comum vem aí na justiça, na equidade. Essa talvez aqui seja para os estoicos a virtude mais importante, porque ela trata do meu dever para com a comunidade humana. Justiça não se trata só de seguir as leis, tá? Mas justiça aqui se trata em mas é como eu trato os outros com igualdade, equidade, né? Com bondade e com respeito. Agir para o bem comum não é apenas eu pensar em mim, no meu benefício próprio. Eu entender que o que não é bom para o todo não é bom para mim. Se o todo não está bem, eu também não vou estar bem. Então, nos lugares onde eu estou agindo, onde eu estou vivendo, tem que ser bom. Na minha família, na minha casa, tem que ser bom para todo mundo. Lá no meu trabalho, tem que ser bom para todo mundo, as atitudes que eu vou tomar. Então, o oposto disso seria o quê? Seria a injustiça, seria o egoísmo. Justo, né? Justo e perfeito, né? Então, dentro daquele espaço é justo. Aquilo é o certo. Depois, nós vamos ter como justiça cardial, como virtude cardial, a coragem. Tá? A, a coragem não é só aquela coisa assim, ó, não é ausência de medo, tá? Coragem não é eu me colocar em risco sem pensar. Coragem é a minha resistência moral, é a força que eu tenho todos os dias para enfrentar a verdade, para enfrentar as dificuldades da vida, para enfrentar a dor, o desconforto e para enfrentar, inclusive, a minha própria morte sem perder os meus princípios. Isso é coragem. Na prática, ah, é eu ter coragem de dizer não para alguma coisa que é tentadora, mas que eu sei que é errado. Mesmo durante a maior crise, eu vou me manter firme lá com os meus princípios. Perseverança, confiança, paciência, né? Persistência. Essas são as subdivisões da, da coragem. O que que é o oposto? O oposto é a covardia. O oposto é eu ser complacente com as coisas só para não me incomodar.
deixa fazer, deixa passar, depois tudo se ajeita. Aí eu estou sendo complacente. E é claro que tem um preço alto essa complacência. Eu estou dentro do barco, se o barco afunda, eu afundo junto. E por fim, como virtude cardeal, nós temos o autocontrole. O autocontrole tem a ver com equilíbrio, tem a ver com não me deixar levar pelo impulso dos desejos, das paixões. E tem muito a ver com o que se fala hoje, né? Tá tão falado isso como é que é, de equilíbrio, né? De inteligência emocional. A moderação, o autocontrole é a virtude que vai governar os nossos desejos, os nossos prazeres. Eu não ser hedonista, né? Viver o prazer pelo prazer. Hoje é um grande desafio, né? A galera hoje, sim, né? Na escola, né? Ah, não, eu não quero aprender porque isso é chato. Aprender tem que dar prazer. Nem sempre aprender dá prazer. Aliás, não. Na maioria das vezes, não, né? Então, na prática, seria o quê? É a capacidade que eu tenho sobre os meus impulsos. Eu tenho domínio sobre os meus impulsos, sobre os meus desejos, sobre a minha vontade. Eu vou escolher sempre o suficiente, não o demais. Nas redes sociais, no gasto, na alimentação, a minha autodisciplina, a minha auto-organização, modéstia. Isso é, isso é a- essa virtude, a virtude da, do, do, do autocontrole, da temperança, da moderação. Quando eu não sou escravo das paixões, aí é que eu sou feliz. Vamos adiante. A hora passa muito rápido, né? Ó, aqui aquela frase que eu falei antes, né, do Epiteto, né? Ensaia o desconforto para que te fortaleças. Então, trabalha com as possibilidades de desconforto. Quando aquilo que eu previ que podia acontecer de ruim, ou podia dar errado acontecer, quando aquilo acontecer, bom, eu já estava preparado. E aí eu não vou sofrer tanto. Eu estava já nessa vibe, como se diz hoje. Vamos em frente. E aí, né, eu dizia antes que o universo, ele tem os estoicos, né, falando dos estoicos, que eles diziam que existem leis imutáveis na natureza. Tá? Destino é a razão, é o logos, é a lógica como o universo está organizado. É a ordem necessária do cosmos, a ordem necessária do universo. Então, essa é uma lei imutável da natureza. Eu não tenho como mudar que o universo está em expansão. Bom, ele pode até mudar de rota depois, mas agora é isso. Qual é a atitude recomendada diante da questão do destino? É o amor pelo destino, é o amar a minha vida como ela é e tentar fazer dela o melhor possível. Depois, uma outra lei imutável, limitação. Imutável porque não muda, porque é universal, vai ser assim para todo mundo. Eu tenho os meus limites, eu sou vulnerável em algumas coisas e eu vou morrer. Eu tenho uma finitude. Então, qual é a minha atitude recomendada? Eu reconhecer aquilo que eu não posso mudar e não sofrer por isso. Outra lei da natureza é o da incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, eu preciso focar no meu presente para preparar o meu futuro, para chegar naquele futuro da melhor forma possível. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou focar no controle das minhas reações. E quando eu foco no controle das minhas ações, eu reduzo a minha percepção que eu tenho das coisas e da dor. E aí eu vou evitar, ou eu vou minimizar a outra lei da natureza, que é o sofrimento. A visão errada é que o sofrimento resulta de errados. O sofrimento é fruto da minha interpretação, da minha percepção das coisas. Eu vou ter que passar por uma situação difícil. Vou. Com estresse ou sem estresse.
Aí é uma escolha minha. Com sofrimento ou sem sofrimento? É uma escolha minha, mas eu vou ter que passar. Então, se eu puder reeducar minha percepção sobre isso, eu minimizo. Eu não estou dizendo que, não, eu mudei minha percepção, eu não vou sentir a dor. Claro que eu vou sentir. Claro que vai ter o sofrimento, mas eu vou passar mais inteiro. Eu vou passar com mais razão sobre isso e menos emoção. Protágoras falava, né, que o homem, o caso humano, né, o homem é a medida de todas as coisas. Então a verdade depende do que eu defini como verdade. Não, não é isso. A dor, ela é resultado, ela é resultado da minha percepção. Eu determino o tamanho da minha dor. As coisas que me ofendem na medida que eu dou valor a elas. O Fabiano fechou a câmera? Será que ele caiu? Ele, ele aparece ali. Agora, Voltou. agora voltou, só tá Voltei. mudo. Agora voltou. Deu uma bugada aqui. Eu estava falando do sofrimento, né? O sofrimento depende da minha percepção que eu tenho das coisas. Ó, vou dar um exemplo, né? A história, não sei se vocês conhecem a história dos dois monges que tinham que atravessar o rio. Eles vinham caminhando para a estrada, eles tinham que chegar numa cidade, e lá no caminho tinha um riacho para eles atravessarem. E eles chegam lá na beira daquele riacho e encontram uma mulher que estava muito bem vestida, estava bonita, com uma roupa de festa, e ela diz assim, olha para eles e diz: que bênção, vocês apareceram aqui. Vocês poderiam me atravessar e me colocar do outro lado? É que eu não posso molhar o meu vestido, eu vou para uma festa. E aí um dos monges diz assim: não, eu não posso te ajudar a atravessar, porque eu sou um homem sagrado e eu não posso tocar numa mulher. O outro monge disse assim: sem problemas, eu vou me abaixar, tu sobe nos meus ombros, eu seguro as tuas mãos e a gente atravessa. A água não batia mais do que a altura dos joelhos. E assim, eles fizeram. Quando chegaram do outro lado, ele desceu a mulher dos ombros e seguiram a viagem. A mulher foi para sua festa e eles continuaram o caminho para a cidade. Lá pelas tantas, o monge que não quis carregar a mulher, já depois de umas 2 horas de caminhada, disse o seguinte: para, eu preciso falar, eu estou engasgado. Como que tu, um homem sagrado, tocou numa mulher? Tu te tornaste impuro? E ele disse: olha, eu toquei na mulher, o monge que tinha carregado, né? Eu toquei na mulher, eu a ajudei a atravessar o rio e eu a deixei lá na margem. Mas, pelo visto, tu ainda continuas carregando. E o sofrimento é isso. Ele estava em sofrimento, ele estava carregando a mulher ainda, lá nos seus pensamentos. Então, é nesse sentido que eu tenho que reeducar a percepção sobre a dor. As coisas, às vezes, não têm todo o valor que a gente imagina que tem. Às vezes, a gente faz das coisas maiores do que elas são. E aí nós sofremos. Nós sofremos. Podemos seguir o próximo slide? Então, o que que a gente tem que buscar, né, no pensamento histórico? Primeiro, o controle interno. A- Controle interno. Lembrar, existem duas coisas. As que são externas, e a minha felicidade não pode depender disso. Não, quando eu for rico, aí eu vou ser feliz. Quando eu for famoso, eu vou ser feliz. Não, a minha felicidade não depende disso. A minha felicidade vai depender da minha reação e da forma como eu reajo diante das coisas da vida, diante dos eventos. Primeiro, depois, o que eu devo buscar? As 4 virtudes. A excelência através da sabedoria, da justiça, da coragem, da disciplina, são elas que vão me garantir que eu tenho o meu controle, que eu mantenha a minha razão, que eu consiga enfrentar as leis da natureza.
Então, outra coisa que eu devo buscar, então, é justamente isso, a razão e a natureza. Razão e natureza. É viver de acordo com com a razão, não a minha razão, mas com a razão e a ordem natural do universo. O logos do universo. Associar a minha razão com a razão e a lógica como as coisas estão postas aí no universo, estão organizadas. São as coisas que eu não posso mudar. Próximo. Então, o que que nós devemos buscar? A apatia, né? A apatia. A apatia hoje ficou uma pessoa apática, uma pessoa sem vida. Não, não é isso. A apatia não é a diferença, é a indiferença, mas é a ausência das emoções negativas. E não se trata também de reprimir as emoções negativas, mas se trata de eu não me deixar ser envolvido por essas emoções negativas para que elas não distorçam a realidade. E aí eu vou buscar a serenidade mental. Quando eu consigo dominar as minhas paixões, e não se trata de reprimir, eu impeço que elas distorçam a realidade. E aí eu evito o sofrimento, aquele sofrimento que a gente falava, que eu falei ali antes. E depois, a dicotomia do controle. Saber distinguir o que que eu posso controlar. Eu posso controlar a minha percepção, os meus julgamentos e as minhas ações. E saber separar daquilo que eu não posso controlar. A opinião alheia, eventos da saúde. A saúde, ó, teve uma pandemia. Eu não tinha controle sobre isso. Então, esses eventos eu não tenho como controlar. E aí eu vou focar energia nisso, sofrimento, focar a minha energia nesse sofrimento? Não. Eu vou focar naquilo que eu posso controlar, naquilo que eu posso fazer para melhorar a minha realidade ali, a minha situação, né? A minha forma de ver e enfrentar os desafios da vida. Próximo. E agora a grande pergunta, né, que eu vou deixar para vocês aqui. É possível hoje ser um estoico? Viver o estoicismo? Viver o estoicismo é a regra para o empresário viver bem a sua empresa, né? Por quê? Olha só, fala sobre controlar o seu comportamento, fala de ter valores, buscar os seus e alinhar os seus valores, ter propósito, fazer a gratidão, agradecer pelo que tem e não olhar pela falta do que eu não tenho, né? A antecipação de fatos. Hoje, o empresário tem que estar sempre correndo na frente, ele tem que estar sempre com o olho na frente do que está acontecendo, tá? Focar no que ele pode controlar e não naquilo que ele não pode. Então, o dólar vai subir. Tudo bem, eu posso ser impactado, mas o que eu vou fazer para me antecipar dessa situação, né? Viver no desconforto. Então, assim, sinta-se confortável no desconforto. E isso é muito estoico, né? A sabedoria, a justiça, a coragem. Eu me lembro do Ivo falar, né, que hoje, quando eu perguntei o que o cara precisava hoje para ser empresário, ele disse coragem, a primeira coisa, né, que a pessoa tinha que ter muita coragem. E claro que o cara tem que ter sabedoria e ele tem que ser justo, tanto para dar um preço, ele tem que ser justo com as pessoas que trabalham com ele tem que ser justo com o cliente dele e tem que ser justo com ele também, né? Aprender a dizer não, né? Hoje a gente diz sim para muita coisa e acaba dizendo não para aquilo que realmente a gente tem que fazer, né? Apaixonar-se pela jornada é tudo que a gente fala no autoconhecimento, nas coisas, o como fazer, o se dedicar àquilo que tu vai realmente fazer, né? Mudar o que eu posso, né? E deixar para lá, né, aquilo que eu não posso controlar, mas procurar sempre me antecipar disso. O estoicismo, ele está muito presente na nossa vida, só que a gente não percebe e às vezes nem sabe que é o estoicismo, né? As regras, as virtudes do estoicismo. Só que no momento que a gente começa a ter a percepção disso, trazer isso com método para dentro da nossa vida, colocar em prática, a nossa vida muda. Os estoicos, olha, nós estamos falando de coisas milenares, né, de milhares de anos, né?
E aí, Fabiano, só queria que tu fizesse, então, Ah, esse gancho. Eu tô só te passando aqui, porque eu fui anotando tudo, fui e conversando a contigo. gente, a gente poderia trazer isso para a vida atual, né? Que lições a gente poderia trazer para a nossa vida atual? Primeiro, eu vou dirigir minha energia para aquilo que eu posso controlar. E o que é externo, tipo ter uma aranha marrom que vai morder a minha perna, isso não tem controle. Então agora eu vou dirigir a minha, né, Silvia? Vou dirigir a minha energia para eu me curar. Menos é mais. Em vez de eu desejar uma casa maior, mais dinheiro, o estoicismo vai me sugerir ter menos necessidade. Na verdade, assim, ó, eu quero trocar de carro. Vou passar por três filtros antes de trocar de carro. Primeiro, eu quero, é eu que quero, ou será que eu preciso estar mostrando para alguém que eu tenho um carro novo? É pressão do meio, é pressão social. Outra coisa, eu posso trocar de carro? Eu quero? Eu posso? E a última, matadora, eu preciso? Não estou precisando, isso aqui está dando conta. Então, por que que eu vou fazer uma coisa que às vezes pode estar além das minhas posses, que eu vou me endividar, só para Agradar quem ceder a nem uma gosta pressão de mim, né? social? Agradar É. quem nem gosta de mim. A outra lição para a vida atual é o equilíbrio emocional. Quando eu evito as paixões avassaladoras, como o ódio, o desespero, essas coisas perturbam a minha mente, vão me levar para uma vida vazia. O consumismo, né? Ai, mas é tão bom quando eu fiz aquela compra, mas é bom naqueles 5 segundos ali em que eu saí da loja com aquela compra, depois já se tornou vazio. É um prazer efêmero. O, o Epiteto, né, quando ele fala lá que eu tenho que ensaiar o desconforto, na verdade, quando eu ensaio o desconforto, eu estou tirando o medo, o poder que o medo tem sobre mim. Ah, qual é o primeiro significado? A dessensibilização. Se eu tenho medo da pobreza, se eu tenho medo da solidão, se eu tenho medo das críticas e eu nunca experimentar essas sensações, elas vão se tornando monstros gigantescos na minha mente. Quando eu vivencio voluntariamente, em pequenas doses, eu vou me expondo, eu vou experienciando isso, eu começo a perceber que o monstro não era tão grande, que aquilo é suportável. O conforto, ela pode ser uma prisão, ele pode ser uma prisão dourada. Quanto mais mimado eu tô pelos luxos da vida, pelas facilidades, mais frágil eu me torno. Eu sou professor, eu estou em sala de aula, a gurizada que está vindo aí, meu Deus do céu, tudo é doloroso, tudo é terrível. Eu fico muito preocupado. E, e nós blindamos essa galerinha aí, essa galera que está vindo das dores do mundo. Ah, porque eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri, passem pelo que eu passei. Mas foi o que eu passar pelo que eu passei, sofrer o que eu sofri, que me tornou a pessoa forte que eu sou hoje. E aí eu estou privando os meus sucessores dessa coragem, dessa fibra. Eu crio esse ensaio do desconforto, ele vai me criando uma casca mental e física, em outras palavras, eu vou ficando cascudo para as coisas da vida. Não é bem assim para me abalar. E por último, que Epiteto batia muito e era muito importante para ele, era a questão da liberdade. Epiteto foi escravo, depois ele foi liberto. E ele dizia o seguinte: se eu provar para mim mesmo que eu consigo ser feliz, mesmo que eu esteja comendo só feijão com arroz, dormindo no chão, eu paro de ser escravo. Eu paro de ser escravo do status, do dinheiro, do mercado, do consumismo. Uma coisa é eu ser consumidor, outra coisa é eu ser consumista. Eu me torno livre. Por quê? Porque eu sei que o meu bem-estar não depende das circunstâncias externas. O meu bem-estar depende única e exclusivamente
do meu caráter. E isso aí Essa é a também, diferença. eles falam muito, né, os estoicos, a questão da gratidão. Eu ser grato pelo que eu tenho e não colocar o foco naquilo que eu não tenho e que me falta, né? Então E aí isso eu não também. posso me comparar com os outros, né? Porque onde é que está o meu sofrimento, às vezes? A maioria das vezes é quando a gente começa a, mas fulano, olha só lá, né? Pô, e eu aqui, aí eu não vou conseguir acompanhar. E as redes sociais hoje elas forçam muito isso, né? Eu Porque faço ali todo isso. mundo tá feliz, né? Todo mundo tá na propaganda de margarina, né? Todo mundo sorri, todo mundo é feliz, tudo dá certo, né? Na rede social, e faz com que as pessoas comecem a colocar o foco naquilo que parece que para elas falta. E na verdade não é que falta, é que elas estão olhando para o palco de uma pessoa comparando ao seu bastidor, né? Então não posso comparar o meu bastidor com o palco da pessoa, né? Quais são as semelhanças entre o cristianismo e o estoicismo? Primeiro, os dois buscam o quê? A tranquilidade da alma. Depois, a resignação e o controle dos desejos. Então, por isso é que muitos textos históricos foram preservados pelos monges cristãos e mantidos. Qual é que é a diferença? É que o estoicismo é uma filosofia mais realista e materialista. Ele não pressupõe um Deus criador, tem o homem à sua imagem e semelhança, né, e dirige a vida humana. Mas o que dirige a vida humana são as regras universais da natureza, as regras do cosmos. Então, essa é a única diferença. Mas, de resto, fechou certinho os dois, né?